Existem várias causas de ginecomastia e saber exatamente o que é que está errado no teu organismo para estar tendo esse problema é fundamental na hora do tratamento adequado. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar de vez todas as possíveis causas de ginecomastia, tudo bem? Então peço para você, deixa teu curtir, que isso aqui me mostra que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida, e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá? Veja bem, gente, a gente tem aqui, né, uma imagem muito bacana, que foi tirada desse artigozinho aqui, tá bom? Sobre ginecomastia, etiologia, diagnóstico e tratamento, tá? Se você é um médico, profissional da saúde, quer se aprofundar, dá uma olhada nesse artigo também. Mas vamos conversar aqui sobre essa imagem, tá? Nessa imagem, gente, a gente tem o quê? A gente tem o tecido mamário. E o que é a ginecomastia, gente? É o desenvolvimento da glândula mamária em homens. Então é o homem que não deveria ter essa glândula mamária desenvolvida, mas por algum motivo, a gente vai citar aqui quais, ele vai desenvolver essa glândula mamária e isso vai causar algum prejuízo, Gabriel, de forma a causar, por exemplo, uma possibilidade desse indivíduo ter um problema de saúde grave? Não, tá? Mas pode afetar muito a autoestima desse indivíduo, acaba sendo um problema muito mais estético, tudo bem? E por vezes, principalmente se esse indivíduo deixa essa ginecomastia por muito tempo, pode se tornar irreversível, de forma que ele vai precisar de um tratamento cirúrgico, tá? Mas isso daí é um tema para outro vídeo, beleza? E aí o que a gente tem aqui no nosso esquema, na nossa imagem? A gente tem coisas que estimulam a ação, tá certo? Do tecido mamário, estimulam o tecido mamário. E a gente tem aqui coisas, né? Hormônios, no caso, que inibem a ação no tecido mamário. E o que a gente tem aqui no lado que estimula? A gente tem estrogênio, certo? A gente tem IGF-1, vindo do hormônio do crescimento, que é o GH. A gente tem progesterona e a gente tem prolactina. Tudo bem, entendi. E o que a gente tem aqui no lado que inibe a ação, né, o desenvolvimento da glândula mamária? A testosterona. Então o que a gente tem que entender, gente? A gente tem que ter, para não desenvolver a ginecomastia, o quê? Uma espécie de equilíbrio entre o que estimula e o que inibe. No homem, o que a gente tem predomínio? É estrogênio? É progesterona? É prolactina? Não. De forma geral, é testosterona. Então a testosterona, gente, é um hormônio extremamente importante para impedir ou reduzir a chance desse indivíduo ter ginecomastia, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o quê? Que tem deficiência de testosterona, ela pode ter maior chance de desenvolver ginecomastia. Tá bom? Por quê? Porque ele vai ter pouco androgênio. Mas veja bem, o que a gente colocou aqui também como fator estimulador? O estrogênio, tá? Só que o que acontece? Às vezes o indivíduo tá com a testosterona muito alta, mas mesmo assim, ele pode desenvolver uma ginecomastia. Como assim, Gabriel? Mas a testosterona não inibe? Sim. Porém, o que acontece? Esse indivíduo pode estar com a testosterona alta, mas o estrogênio pode estar altíssimo, tá? Não em nível absoluto, né? No sentido, vou ter mais estrogênio que a testosterona. Lógico que não. Mas a relação entre testosterona e estradiol vai estar prejudicada. Gabriel, qual é uma relação que seria saudável? Cara, entre 20 para 1, entre 30 para 1, geralmente. Tem exceções? Tem, mas de forma geral é isso. Como assim 20 para 1? Como assim 30 para 1? Cara, é o seguinte, você vai pegar a testosterona em nanogramas por decilitro e dividir pelo estradiol em picogramas por ml. E aí você vai ter uma relação entre 20 e 30 para 1. Isso daí é o básico. Pode ser um pouco diferente, pode ser, beleza, depende do contexto. Mas se a gente tem um estrogênio, por exemplo, que está com relação de 5 para 1, que o estrogênio está muito alto, por mais que a testosterona esteja alta, cara, o que pode acontecer? Pode sim ter hipertrofia da glândula mamária, né? E, consequentemente, esse indivíduo sentir, né, esse processo de ginecomastia, tá? O que ele pode, talvez, não sentir de forma direta, no sentido de, tô sentindo desconforto, tô sentindo dor, mas ele pode visualmente perceber, né? Às vezes ele não percebe e acaba vendo só mais, e quando ele vai tentar pegar aqui, ele acaba sentindo ali um negócio diferente, aí a gente começa a ficar preocupado e acaba pedindo um ultrassom mamário para fechar o diagnóstico. Mas assim, enfim, né, a gente precisa entender essa relação. Inclusive, se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante, você precisa, né, dominar isso daqui. E assim, tem que ser uma coisa que não pode gerar dúvida, tá? E para isso, né, eu te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você quer se aprofundar dentro desse universo anabólico, tem um e-book completo Desbravando o Universo Anabólico que a gente conversa tudo sobre esse mundo de esteroide anabolizante.
e hormônios de maneira geral, tá? Porque aqui a gente está falando de ginecomastia de forma global, tá? A gente deu esse exemplo do usuário de esteroide anabolizante, por quê? Porque é algo muito comum. Muita gente tem o quê? Tem ginecomastia, por quê? Porque tá usando esteroide anabolizante e tem esses problemas com excesso de aromatização, que é o processo de conversão de testosterona em estradiol. Isso aqui na prática é o que acaba acontecendo demais, beleza? Beleza. Lógico que a gente tem situações na vida que é bem comum, às vezes, ter uma ginecomastia, como, por exemplo, ali, né, a ginecomastia puberal, dentre outras fases da vida. Mas, assim, dentro do indivíduo adulto, jovem, que está usando esteroide anabolizante, sim, a gente acaba encontrando ginecomastia e geralmente é por desbalanço entre androgênios e estrogênios. Às vezes, esse desbalanço não é nem porque o estrogênio está tão alto, às vezes é porque a testosterona está baixa. Às vezes, por exemplo, o indivíduo faz um ciclo de oxandrolona, né, um ciclo de estanozolol. A testosterona do cara é baixa pra caramba, né? E aí ele pode prejudicar essa relação testosterona-estradiol. Mas, né, o que a gente está comentando aqui? Que existem também outros hormônios que podem estar influenciando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem excesso de hormônio, né, do crescimento, que tem uma produção excessiva ou está usando muito hormônio de crescimento exógeno, ele pode ter uma ginecomastia? Pode ter uma ginecomastia, né? É claro que geralmente é associada também ao estrogênio, tá? Mas ele pode, né, por ter excesso de hormônio do crescimento, desenvolver essa ginecomastia. Progesterona, excesso de progesterona, por algum tipo de patologia, pode causar ginecomastia? Pode, mas geralmente também é associada com estrogênio. Prolactina, pode gerar ginecomastia, inclusive a prolactina pode gerar um tipo de ginecomastia que é bem peculiar, gente. É uma ginecomastia com o quê? Com galactorreia. O que significa dizer isso, Gabriel? Essa prolactina, né, faz o indivíduo sair leite da mama, né, liberar leite pela mama. Então o indivíduo é homem e tá com a ginecomastia com leite saindo. Então se o indivíduo começa a leite saindo, ele já imagina que tem uma prolactina no meio, né? Até que é prolactina, né, produção de leite, beleza? Quando é que a gente pode pensar isso, né? Principalmente quando o indivíduo tem algum tumor, né? Algum tumor secretor de prolactina, algum prolactinoma. Dentro do uso de esteroide anabolizante sozinho, isolado, a gente não tem aumentos expressivos de prolactina que faça a gente precisar, né, suprimir essa prolactina de maneira geral. Não é a maioria dos casos. Dentro do contexto de usar esteroide anabolizante de forma isolada, é geralmente estrogênio e testosterona nessa relação. É claro, o indivíduo pode usar esteroide anabolizante e ter um prolactinoma e não saber, tá? Algumas vezes também o próprio estrogênio alto pode aumentar um pouco a prolactina. Então, assim, é preciso que se avalie muito bem caso a caso. Veja como é que tá toda a parte do GF1, de progesterona, prolactina, né? E veja toda a relação testosterona e estradiol dentro desse indivíduo que tem ginecomastia, tá? Gabriel, e se o indivíduo tem ginecomastia e eu vejo aqui que é por causa de uma relação estrogênio, testosterona e estrogênio, na verdade, inadequada, o que é que eu vou fazer? Será que é melhor reduzir esse estrogênio? E eu te digo que talvez não necessariamente. Talvez seja interessante utilizar um medicamento que vá o quê? Atuar diretamente na glândula mamária, antagonizando os efeitos do estrogênio. E para isso eu fiz um vídeo completo para você, mostrando duas opções. Tanto o anastrozol, que é um inibidor de aromatase, reduz de forma total os níveis de estrogênio, quanto mostrando também o tamoxifeno, que é um modulador seletivo do receptor estrogênico, mostrando as suas diferenças e a aplicabilidade dentro do contexto do tratamento da ginecomastia. Te espero lá e um grande abraço.